nós vamos fazer um encontro muito especial para falar sobre o signo de Câncer, e em especial sobre a nossa cura espiritual. E hoje nós vamos falar sobre quem é Câncer, a simbologia do signo, a personalidade desse signo, seus pontos de empoderamento e de enfraquecimento e o que isso faz tanto na sua vida profissional quanto na sua questão de saúde. E muito fortemente nós vamos falar hoje sobre a cura espiritual e os desafios, da nova era para o signo de Câncer, então, que tem a ver com esse tema da cura que nós estamos pelos quais todos estamos passando. Quem não me conhece, sou a Maria D'Arienzo, eu sou psicóloga, sou astróloga. Primeiro fui astróloga, depois eu fui psicóloga, depois eu fui coach, e a vida inteira eu sou uma pessoa conectada com a espiritualidade. A minha visão de mundo é muito baseada no livro Um Curso em Milagres. O Curso em Milagres é um curso poderoso que reensina todo o pensamento de Jesus, fora de qualquer dogma religioso. Sem mais delongas, vamos entrar no tema do nosso encontro de hoje, que é para falar desse signo que é muito, muito importante na nossa vida, porque ele representa aquilo que a gente chama de mãe, representa aquilo que a gente chama de família, o que a gente chama de estado emocional, de ancestralidade. Então a Lua, que é o luminar que rege o signo de Câncer, tem toda essa simbologia. Então o signo, ele é a forma, ele é a força, é a energia, ele é o arquétipo que dá vida à consciência lunar que está dentro da gente. Então a gente tem essa consciência lunar e a gente sabe o quanto a Lua influencia em todos os processos da Terra e principalmente nas nossas águas. Então dentro de nós somos 70% água, então você imagina o quanto uma pessoa de Câncer é conectada e é sensível às mudanças lunares, porque ela tem dentro dela aquele material, aquela energia, então ela responde àquilo, ela responde àquele chamado. Então ela é um elemento água, a água quentinha do útero, esse é o estado da água de Câncer, aquela água que é daquela água quentinha que guarda, que faz fecundar uma vida. Tem analogia com a casa 4 do mapa do nascimento, então a casa 1, Áries, tem a ver com o ascendente, a casa 2, Touro, tem a ver com a casa do dinheiro, do sustento, a casa 3, que nós aprendemos na semana passada, que é do signo, regência natural do signo de Gêmeos, é a casa da comunicação, e a casa 4 de Câncer é da onde a gente veio. O signo oposto a Câncer é o Capricórnio, que é para onde a gente vai. Então é o eixo do nosso destino, extremamente importante, determinante no nosso traço de caráter. Então nós temos um eixo em astrologia, na verdade a cruz, é o eu e o outro, e a base e o destino, que ele é a cruz da matéria, e ela determina o nosso caminho de vida, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, esse signo Capricórnio, ele está na sombra de Câncer, e nós vamos falar disso ao longo da nossa aula, do nosso encontro de hoje. Todo signo, eu arrumei um herói para cada um dos signos, para as minhas alunas aprenderem com mais facilidade, a memorizarem com mais facilidade a grande potência, a luz de cada signo. Então, se você é de Câncer, é porque quando você nasceu, o Sol estava transitando neste signo na eclíptica. Então, uma vez por ano, ele tem o seu ciclo sobre o signo de Câncer, e isso significa que você tem essa força, essa luz, que é a luz predominante do seu mapa astral no signo de Câncer. E eu digo que dentro de Câncer mora o super família, que é o herói de Câncer, aquela pessoa super família,
quando você tem esse sentido, eu sou super família, pode ter certeza que você tem uma lua proeminente no mapa, você tem um câncer proeminente, seja no sol, seja no ascendente. O ascendente, ele tem a ver com as características físicas, com a identidade que você vai assumir, os vários papéis que você vai assumir ao longo do seu desenvolvimento. No seu desenvolvimento consciencial, a consciência encarnada no corpo e que tem aqui a função de dar vida, né, àquela persona, aquela identidade que você precisa para poder fazer a sua lua feliz e o seu sol realizado. Esse é o nosso caminho no mapa astrológico. Então, o herói de Câncer é o super família. Então, o super família morando dentro de Câncer, ele vai sempre ter que alimentar, dar vida, dar condições desse herói fazer a sua função no mundo. Nós temos, todos nós, uma função no mundo, a função de ser feliz, exercendo nossas forças e talentos na sua potencialidade máxima, para que nós nos sintamos felizes, lua, realizado sol. Guarda isso daí. Mas como todo herói tem um vilão, dentro de Câncer mora um vilão muito perigoso para os cancerianos, que é o Mister Passado. Mister Passado é aquele ser que habita a consciência de todo canceriano, que faz com que ele se lembre do que aconteceu em 1800 e bolinha, e que até hoje ele carrega como peso na sua mochila. Uma das características difíceis dessa personalidade, a personalidade canceriana, é que essa questão, né, da dificuldade de esquecer, de deixar ir, de desapegar, de perdoar. Então isso a gente também vai tratar com muita profundidade no nosso encontro de hoje. E o Câncer também tem aliados para a sua convivência, para o seu desenvolvimento nesse mundo. O Câncer tem dois aliados muito poderosos. E a gente pode chamar aliado todo aquele talento, né? O que o Câncer tem de mais valioso? O seu sentimento, a sua emoção. Ele tem a sua memória, aquela pessoa que não, do mesmo jeito que ela vai se lembrar daquilo que foi ruim, ela vai se lembrar daquilo que foi bom. Então, é guardar aquela ancestralidade, é guardar aquele amor pelas tuas raízes. E eu digo que o Câncer bem resolvido, ele te dá a condição de alicerçar todo o seu caminho de vida, porque está na base, é a casa 4, é a lua, né? É o emocional. Então toda a sua prosperidade, o seu florescimento dependerá de como você lidar com esse atributo de Câncer dentro do seu mapa astrológico. Por quê? Você pode não ser do signo de Câncer, mas você pode ter planetas nesse signo, você pode ter uma ênfase nessa energia, e isso com certeza está em alguma casa do seu mapa. Portanto, todos nós temos essa energia. Todo mundo tem emoção, não tem? Todo mundo tem memória, não tem? Todo mundo tem uma relação de amor com algo que foi relativo ao seu desenvolvimento. E todo mundo tem essa sensação de precisar, querer, pertencer, de ter um lugar para voltar. Coisa mais gostosa, você pode viajar ao mundo, você pode fazer um passeio maravilhoso, você pode ir para a Europa, você pode ir para onde você achar que tem que ir para poder conhecer, mas a sensação de voltar para casa, ela é única, é ou não é? É única. A tua cama, o teu colchão, o teu travesseiro, sabe? A tua toalha, o teu pijama, daquele que fica pendurado atrás da porta do banheiro, entende? É essa sensação de familiaridade que faz parte da vida do canceriano, que faz parte do trabalho do canceriano, sabe? Mas para que ele consiga fluir com todo esse
arsenal, né? Para que a batalha dele, a batalha de vida dele, de fazer com que esse super família, o que é o super família? É querer que todo mundo se sinta protegido quando está do lado dele. A sensação de que eu cuido de você. É uma delícia pessoas cancerianas vivendo no seu equilíbrio, porque elas dão essa sensação gostosa de que vai cuidar, aquele abraço amoroso, aquela sensação de eu cuido de você. Quando não está no equilíbrio, é difícil. Por quê? Porque essa amargura que a falta de autoconfiança dá para uma pessoa insegura que não perdoou o seu passado, é que ela se torna uma pessoa amarga. Então, a guardiã da vida do canceriano é o guardião, né? É a autoconfiança. Então, a autoconfiança é acreditar que você é capaz, que o seu talento é único. Porque às vezes, como são pessoas mais retraídas, são pessoas mais caladas, são pessoas mais introspectivas, se comparam com o mundo afora e acham que são diferentes. E acham que não vão dar conta de brilhar. Por quê? Porque o jeito de brilhar de Câncer é diferente do jeito de brilhar do Leão. É muito diferente. Cada um com o seu dom e com os seus atributos divinos para fazer a diferença no mundo. Então, a personalidade canceriana é aquela pessoa emotiva, é aquela pessoa que chora, é aquela pessoa que se preocupa, é a galinha choca com os pintinhos, é aquela pessoa que quer cuidar de você o tempo todo. Então, essa energia de... muitas vezes pode parecer exagero, pode ser intromissão, pode ser preocupação demais com a vida do outro, mas essa oscilação emocional de Câncer não é algo fácil de lidar, nem para o canceriano e nem para as pessoas que convivem com ele, porque na verdade tudo que é demais, exagerado, né? Perde um pouco o sabor. E essa passionalidade, em função daquela memória, daquela esperança, muitas vezes, de ter esse pertencimento, de ter família. Porque, veja, o Deus manda o desafio conforme a necessidade que a gente tem. O que é karma? E a Lua tem a ver com karma, o Câncer tem a ver com karma, porque karma tem a ver com mãe. Mãe é o elemento projetivo que a gente deposita toda a nossa alma. Por isso que não tem um santo filho de Deus que não tenha ali uma certa questão com a mãe, ou porque é grudado demais, ou porque é grudado de menos, ou porque se dá bem demais, ou porque não se dá bem de jeito nenhum. Mas a mãe, ela é a referência, ela é o retrato da sua alma. E quando a gente fala em cura, a gente precisa aprender a entender os nossos processos que nos conectam à maternidade, seja a mãe que foi nossa mãe ou a mãe que nós seremos. Porque a gente tende a repetir, a vida é feita de ciclos, a vida muitas vezes o presente tem a função de fazer com que a gente crie um novo futuro a partir da ressignificação do passado. Então a gente precisa olhar para o passado, que pode ter sido um passado de dor, um passado de aprendizagem difícil, mas a gente precisa olhar para frente e entender que o seu futuro você está construindo aqui e agora. Então, reclamar, que é uma característica muito comum dos nativos de água, tanto Câncer como Escorpião como Peixes, é pedir mais do mesmo. A palavra tem poder, o sentimento, a emoção tem poder, principalmente quando elas desencadeiam um comportamento. Então, eu quero convidar você a refletir sobre os seus comportamentos. Que tipo de comportamentos estão retratando aquilo que você está vivendo ou sentindo em relação à sua vida? Você está reclamando muito? Você está chamando mais do que você já viveu para o seu presente? Ou você está procurando transcender as dificuldades, tomando consciência das suas escolhas? E a gente vai chegar num ponto aqui
é muito importante daqui a pouco no nosso encontro, que é como fazer esse processo. Não é um processo fácil, mas é um processo para o qual todos nós estamos aqui, todos temos câncer no nosso mapa, todos temos que viver essa energia na nossa vida, todos temos lua, todos temos mãe. Se está vivo, nasceu de uma mãe, por enquanto, né? Por enquanto em que as máquinas ainda não estão fazendo úteros artificiais, por enquanto nós estamos sendo seres biológicos, né? Porque para quem assistiu o filme Matrix, que é um filme antológico que continua atual, cada vez mais atual, é possível que esses loucos do mundo decidam que os filhos possam não mais necessitar de mães e serem paridos em máquinas, mas se você tem vida, você passou por um processo de morte e renascimento através de uma passagem no útero, o útero que é representado pelo câncer no seu mapa. Então, todas as profissões que lidam com seres humanos, todas as profissões que lidam com bens imóveis, que lidam com a parte ancestral, que lidam com o antiquário, que lidam com a vida doméstica, com educação, com medicina, com enfermagem, com serviço social, com hotelaria, que é a questão do cuidar, do organizar todas as coisas para que você tenha uma experiência de pertencimento. É isso que o signo de Câncer deseja proporcionar para as pessoas do seu entorno. E quando a gente fala em propósito, que é o signo oposto a Câncer, que é o Capricórnio no meio do céu, é justamente isso. A família nos prepara para enfrentar as adversidades do mundo. Quem não conseguiu ter um embasamento familiar, quem não conseguiu ter uma experiência de câncer bem vivida na sua vida, uma experiência de útero bem vivida, uma experiência de família estruturada, vai ter que viver isso e resgatar isso ao longo do seu desenvolvimento, ao longo, a vida muitas vezes educa, né? Então nós estamos vivendo tempos difíceis e quando uma pessoa de câncer não consegue ter essa capacidade de envolver, de nutrir, de cuidar, de formar uma família, porque ela própria não conseguiu ter isso, ela própria tem seus traumas, as suas dificuldades, a sua não aceitação, a sua falta de perdão, muito provavelmente ela será engolida pelas suas emoções, ela vai passar por um processo de vitimização, ela vai passar por um processo de emparedamento e de falta de confiança. O que é emparedamento? Eu não quero falar, eu não quero tocar nesse assunto, eu não quero olhar para essa ferida, eu emburro e não quero olhar para essa ferida. Então, esse tipo de comportamento, a personalidade de Câncer, leva ela para uma sensação de impotência, e isso é o que deixa muitas vezes esse signo à mercê do julgamento do seu ego. Então, quando ela, por não estar equilibrada, por ela não estar no seu empoderamento, não estar conectada com o seu espírito, com a força do Espírito de Deus na sua mente, ela vai muitas vezes entrar num processo de dor, num processo de adoecer. Quando a gente não floresce, a gente adoece. E isso é para tudo na vida, isso é para qualquer signo. Então, dentro da sua dinâmica, o signo de Câncer está ligado ao estômago. Então, se você tem um problema de uma tristeza, uma situação, você vai ficar com enjoo, você vai desenvolver uma úlcera, principalmente se você, por exemplo, tem um Marte em Câncer, que você pode ter os planetas nesse signo, você pode não ter o Sol em Câncer, mas se você tem um Marte em Câncer, você fica com raiva, você vai judiar do seu estômago, você vai desenvolver uma gastrite, uma úlcera. Por quê? Porque você vai jogar toda a energia de Marte aonde? Aonde rege o Câncer, que é o estômago. E é assim que a gente somatiza, é assim que a gente transfere da mente para o corpo a nossa doença. Então, no corpo, o Câncer está ligado ao estômago, ao pâncreas, aos seios, por causa da amamentação, ao baço, o aparelho digestório, ou seja, toda a parte digestiva está ligada ao signo de Câncer.
o peito, as axilas, o útero e as mucosas internas. Então, as perturbações digestivas, disfunção hormonal, retenção de água, gânglios, doenças de fundo emocional e tendência para engordar. Então, aqui também a gente vai estar, os processos mais críticos, mais crônicos, a gente pode estar pensando também no câncer. O câncer também, o câncer doença, né? É uma doença da tristeza, é uma doença do apego ao passado, alguma coisa que doeu e não foi digerida. Então aí também. Então percebe que quando a gente não está com a nossa luz brilhando, nós tendemos a viver no escuro do ego, no escuro do julgamento, no escuro das circunstâncias internas, aquilo que a gente não conhece sobre nós, que está oculto da nossa consciência, está no inconsciente. Isso atua na nossa forma de se expressar, de pensar, de sentir e de agir. Isso vai criando uma interação energética com o mundo e vai atraindo para o nosso entorno todas as testemunhas da experiência que nós estamos pedindo para viver.